Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos, irmãs, ouvintes da Palavra de Deus. Que a graça e a paz vos seja multiplicada. Mais uma vez, amados, nós nos encontramos aqui nos estúdios da Cultura M680, a emissora por onde Deus tem dado para nós esta grande oportunidade de encontrar esta porta aberta e a palavra prometida para os filhos de Deus na última era da igreja, na era final, possa ser pregada. Este é o nosso grande motivo e objetivo: fazer com que a palavra do Senhor possa chegar até o coração do eleito, o coração dos filhos de Deus. Há uma mensagem, há um grito chamando os filhos de Deus à doutrina original, à fé original. Nós sabemos, Deus sempre esteve preocupado com seus filhos, com suas filhas. Por isso, nesta noite, meu irmão, minha irmã, nós vamos seguir falando dentro do contexto de Apocalipse 2, versículo 8, que é para a era de Esmirna. Nós estamos comentando, falando um pouco sobre esta era, e eu estou com as escrituras abertas, e nós vamos comentar um pouco dentro do contexto da era de Esmirna. E você, meu irmão, não desliga o rádio, continue com o radinho ligado aí, que eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. A escritura de Apocalipse 2:8 em diante diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da sua palavra. O bom pastor que o seu rebanho guia aos verdes pastos que florindo estão, cuidando vê o lobo que vigia, quanto as ovelhas mais adiante vão. O bom pastor contempla o cordeirinho, a velha e magra ovelha vê também. Não é por lã nem leite que a procura, mas por amor que as ovelhas têm. Não faz assim o mercenário, o estranho, não faz assim quem as ovelhas não comprou. Só o pastor sabe sentir por seu rebanho, porque ele sabe quantas dores lhe custou. O bom pastor que das ovelhas cuida, da que é doente cuida muito mais. Um carinho, porque as ovelhas todas são iguais, e vai buscar a fraca desviada que do rebanho ontem se perdeu, e com prazer nos braços a coitada leva paciente para o redil seu. Não faz assim
assim quem as ovelhas não comprou. Só o pastor sabe sentir por seu rebanho, porque ele sabe quantas dores lhe custou. Faz assim o mercenário, o estranho. Não faz assim quem as ovelhas não comprou. Só o pastor sabe sentir por seu rebanho, porque ele sabe quantas dores lhe custou. Porque ele sabe quantas dores lhe custou. Porque ele sabe quantas dores lhe custou. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós vamos nesta noite maravilhosa, aqui na Cultura M680, com mais uma porção maravilhosa das Escrituras Sagradas. Nós falamos um pouquinho sobre a era de Esmirna, onde escreve o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Você sabe que o primeiro e último, nosso Senhor Jesus Cristo, nós já comentamos sobre ele, a grande divindade de Deus. Também falamos um pouquinho sobre obras de tribulação, pobreza, falamos sobre a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas quem são? A sinagoga de Satanás. Eles não fazem parte da sinagoga de Satanás, eles são a sinagoga de Satanás na terra. Nós comentamos isso, falamos de bode, de ovelhas, falamos de árvore boa, árvores más, falamos do trigo e do joio, e nessa noite nós vamos seguir comentando, falando dentro desta riqueza que é a palavra de Deus. Veja bem, você pode querer falar ou criticar, mesmo aqui, pelo que falamos ou aquilo que pregamos, ou qualquer coisa que nós falamos aqui. Tudo bem, eles se chamam ali, o povo, pentecostais, ou do evangelho pleno. Muitas pessoas colocam vários nomes nas igrejas, mas os nomes muitas vezes não querem dizer nada. Porque tem igrejas, esses dias eu vi uma igreja assim, Nova Redenção da Fé. E eu vi aquilo, o título, Nova Redenção da Fé. Eu falei, mas não existe nova redenção. A redenção é só uma. Foi de Cristo no Calvário, só há uma redenção. E não existe nova redenção. É a única. Outro dia, e sempre estou vendo coisas que eles colocam, mas está 1.500.000 milhas longe da verdade bíblica. No Pentecoste, o fogo veio numa nuvem e separou-se sobre cada um deles como uma língua e caiu sobre cada um dos apóstolos e discípulos. Veja, onde está o fogo hoje? Eles falaram em línguas no Pentecoste e as pessoas que escutavam compreenderam. Quer dizer, eles entenderam aquela linguagem. Onde está o entendimento das línguas hoje? Eu pergunto, aonde que está as interpretações de línguas? Não há. Nós vemos muitas igrejas que se dizem ter o Espírito Santo e falar em línguas, mas na verdade não tem interpretação e não tem entendimento das línguas. Então, está fora. Toda a multidão de crentes comportava-se como uma família. Os pentecostais estão tão terrivelmente divididos hoje como qualquer grupo na história. Nenhum homem ousava juntar-se à igreja primitiva, mas somente Deus acrescentava a ela. Eles têm tantos bodes entre eles quanto qualquer outro grupo. Eles alegam ser o evangelho pleno, mas não podem prová-lo. Suas igrejas estão tão vazias de poder como qualquer outra delas. Se eles são o evangelho pleno,
Então seria melhor admitirmos que a Bíblia cometeu um engano quando escreveu ou descreveu os homens do Evangelho pleno no Pentecostes. Eles cantam, tem havido uma grande mudança em mim. Eles cantam. Eles estão certos, mas a mudança não tem sido para melhor. É tempo de voltar a Deus. Eles têm o nome de que vivem, mas estão mortos. Línguas não são evidência do avivamento. É evidência de morte. As línguas proclamaram a evidência de que a religião cerimonial dos judeus acabara e que uma nova era tinha começado. As línguas hoje estão dando fim à igreja gentia e o evangelho está voltando aos judeus. Lembram das línguas na parede de Beltesazar? Foi um sinal do fim do reinado dele. As pessoas estão falando que as línguas estão proclamando um grande movimento espiritual. Eles perderam oportunidade. A verdade é que isto está escrevendo o fim de todas as ideias. Programas, reinos humanos, reino de Deus está sendo introduzido. Desperta, povo de Deus, enquanto é tempo. Então, meu irmão, estou passando aqui da era de Esmirna para vocês, porque não podemos deixar isso para trás. Se você acha que isto não é a verdade, ouça então aqui por um momento. Veja isto. Por todo o mundo, tanto nos grupos pentecostais como nos fundamentalistas, eles estão organizando os homens de negócios. Eles têm invadido o púlpito sem uma chamada de Deus. Eles têm se intitulado de pescadores de homens e fundadores de um movimento de Deus. E dizem que o talentoso ministério de Efésios 4, 10 a 13, que Deus deu à igreja, falhou. Eles alegam isso. Portanto, eles estão assumindo o comando. Aqui estamos, bem no meio do cumprimento da profecia chamada a contradição de Coré. Eles nem mesmo sabem que a têm cumprido. Eles cegamente seguem adiante, pregando experiência em lugar da verdade. Que Deus tenha misericórdia de todos eles. Que seus olhos sejam abertos antes que seja tarde demais. Ouça-me, povo de Deus. Desde quando o prestígio do dinheiro, a liderança social e a habilidade nos negócios ou a simples perícia mental alguma vez qualificou um homem para liderança espiritual? Ou deu qualquer peso à palavra de Deus? E quando, de todas as maneiras, o materialismo ou os valores humanos começaram a mostrar-se como um meio pelo qual Deus opera, em lugar de unicamente o Espírito Santo? Então estamos lutando contra Deus e não por Ele. Eu sempre falo que muitas pessoas, com seus dogmas, com seus credos, com seus batismos, com suas ceias, com suas doutrinas, acham que estão a favor de Deus e vão encontrar lutando contra a própria palavra de Deus. Isso é duro, mas é uma verdade. Agora eu quero que isto fique bem gravado aqui. Eu não estou falando contra os anciãos da igreja, não, Senhor, nem contra o povo. Esse ancião pode ser tão pobre como jamais algum homem tenha sido, ou ser o homem mais rico do mundo, desde que ele seja um ancião de coração e de fato. Eu não hesitaria em ordenar qualquer homem que tenha as verdadeiras qualificações espirituais como um ancião ou um diácono, independentemente de suas finanças ou posição social. Mas quando você vê uma estrutura social ou financeira entrar na igreja que divide as pessoas de todas as maneiras, isto não é de Deus. E um outro sinal dos tempos nesta era de Laodiceia, aqui fisicamente rica, mas espiritualmente empobrecida, na qual estamos agora vivendo. Eu já vi com os meus próprios olhos ministros escolher outros ministros de que tenha posse, que tenha casas boas, carros do ano, que tenha um bom emprego. Eu já vi isso acontecer. Mas
aquele irmãozinho ali que às vezes tem uma bicicleta, um carrinho velho, não vamos escolher ele não, porque ele não tem condição. Olha a condição física dele, olha a condição financeira dele como é que é. Ele é pobre, não tem condição, como é que ele vai cuidar? Como é que ele vai pastorear? Como é que ele vai ministrar? Irmãos, isso está longe da verdade. Quem escolhe é Deus, quem capacita é Deus, quem chama o homem é Deus. Agora, veja, ele diz aqui, eu sei a tua pobreza. Você notou que a pobreza deles está associada com a sinagoga de Satanás aqui neste mesmo versículo? Sim, é a rica e poderosa organização que tem a riqueza e sempre expulsa o pequeno povo que serve a Deus. Quando o Espírito de Deus se move nos corações dos homens, quem é que deixa os edifícios e a propriedade? O pequeno rebanho sempre perde para a grande organização. Para onde então vão as pessoas? Elas adoram nas casas, armazéns velhos, porões, exatamente como fizeram quando foram para as catacumbas. Estas pessoas eram pobres nos bens deste mundo, certamente, mas eram ricas no espírito. Então aqui Deus está falando do povo de Esmirna. Eu sei a tua pobreza. Adorava Deus em outros lugares. Por quê? Porque naquele tempo eles se dividiam e faziam uma liderança à parte. E ali os pobres eram menosprezados, eram abandonados. Mas Deus disse, eu sei a tua pobreza. Por isso que ele diz entre parênteses, mas tu és rico. Você pode ser pobre fisicamente, não ter condições financeiras, mas espiritualmente você é um cidadão do céu. Você é um eleito, irmão, irmã. Você é um filho, uma filha de Deus. Espere a virada. Espere a hora da posse. A hora de nós tomar a nossa posse. Espere que vai chegar. Quando os reinos deste mundo, Cristo vier e tomar os reinos deste mundo e se tornar o reino de Deus, porque até agora os reinos deste mundo estão na mão de Lúcifer. Por isso que nós somos súditos do reino de Deus, um reino espiritual que está descendo. Então, meu irmão, muitas vezes as pessoas são pobres, não têm condições, porque às vezes realmente troca para viver uma vida de humildade, porque às vezes se for aplicar, tomar um outro caminho, ele pode sair, perder o rumo, ou muitas vezes o dinheiro pode ser um laço, a prosperidade pode ser um laço para ele. Eu estou falando de certos tipos de prosperidade, porque ser um cristão é uma vida próspera. Deus prospera o cristão. Mas esse povo aqui, estou falando desse povo dos dias de Laodiceia, que Roma tomou tudo deles. Eles saíram peregrinando pelo mundo. Roma tomava tudo, a não ser que eles aceitassem o dogma, o credo de Roma. Agora, veja bem, eu sei a blasfêmia deles, está escrito. Ora, aqui não existe a ideia de que esses mentirosos estão blasfemando de Deus. Embora isso seja subentendido, porém eles estão blasfemando da verdadeira igreja e da verdadeira noiva. Sempre assim, os judeus de Jerusalém blasfemaram da igreja no princípio. Os gentios politeístas fizeram o mesmo. Politeísta é porque adorava muitos deuses. Se alguém vai ser mal falado, será sempre a verdadeira semente. Nos dias de Nero, os cristãos eram acusados por cada calamidade. Foram acusados até mesmo pelo incêndio de Roma. Quem colocou fogo em Roma foi Nero e jogou a culpa nos cristãos. Em países comunistas, o pequeno rebanho, embora realmente insignificante em tamanho, é sempre o primeiro a ser exterminado. Embora os cristãos sejam pessoas boas e leais, que somente fizeram o bem, eles serão sempre perseguidos até o fim, para que possam ser fisicamente destruídos. A razão disso ser assim, veja, irmão, é porque eles são uma repreensão para os ateus. Como um polegar inflamado, eles destacam-se diante dos ímpios.
Embora os justos não pretendem fazer qualquer dano aos ímpios, mas queiram somente fazer o bem, invariavelmente descobre que são enredados, como foi João Batista com Herodes. Veja, porque João não queria causar dano a Herodes, nem a sua esposa, a não ser salvá-los da ira de Deus. Isso não somente foi completamente incompreendido e plenamente resistido, mas por causa disso João foi morto. E por todo o bem que o povo de Deus faz, eles ainda são lançados à vergonha pública e à morte. Seguramente deve haver alguma força sinistra por detrás de um povo que seria tão destituído de consequências que retribuiria o mal àqueles que lhe fizeram o bem. Sim, há tal força. Quem é essa força? É Satanás. A resposta encontra-se no versículo seguinte, que lemos aqui no versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Cada vez que o Senhor emprega estas palavras, não temas, há um envolvimento próximo que acarretará grande perigo e sofrimento, e também privação. Agora, ele não diz de uma maneira rude e breve. Ele diz, está vindo tribulação. Isso assustaria a gente. Porém, como uma mãe que está para apagar a luz diz gentilmente para o seu filho que não se assuste. Agora, não tenhas medo, pois a luz vai apagar e vai ficar tudo escuro. Mas lembre-se de que eu estou aqui contigo. Assim ele diz, não tenhais medo do homem ou do que ele possa fazer. Eu estou convosco. Minha graça vos basta. Quando passardes pelas águas, elas não vos submergirão. Nem mesmo na morte sois vencidos. Vós sois mais do que vencedores. Então, meu irmão, minha irmã, suporta, resiste, vence. Você tem capacidade de vencer. Pela fé eles venceram tudo, e nós também. O grande apóstolo Paulo sabia por experiência a realidade dessas palavras e escreveu em Romanos 8, versículo 35 a 39. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não devemos temer. Seu amor lança fora todo o temor. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Então, são 17 itens que eu anotei. 17 itens que não deixam nós separar do amor de Deus. E um dos itens mais terríveis é a morte. Nem mesmo a morte pode nos separar. Porque a morte é uma porta que você passa dessa vida para outra. Agora note o que ele diz. O diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Os judeus estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os sacerdotes pagãos estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os governadores que procuravam agradar ao público, porque as pessoas gostavam da arena, lançavam aos milhares os cristãos à morte, destruindo pelos leões e gladiadores. Veja, o que tem o diabo a ver com isso? Por que culpá-lo? Ah, sim, mas é o ódio do diabo por detrás de tudo isso. Ele está por detrás de tudo isto porque ele odeia Deus. Aquilo em que Deus tem posto o seu coração. E o que fatalmente Satanás vai procurar destruir. Mas observe, eis aqui alguma iluminação. Se Satanás
está por trás dos judeus que estão trazendo os cristãos aos tribunais, então os judeus não são da religião de Deus, mas do diabo, seu ajuntamento e também da sinagoga de Satanás. E se a igreja romana matou multidões de crentes nas eras negras, sim, e em todas as eras, então eles são do diabo e pertencem a Satanás também. Isto é uma verdade. Se você pensa que isto é chocante, espera apenas até que a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. Espera, meu irmão. Vamos ver o desfecho agora no final? É surpreendentemente verdadeiro que os Estados Unidos da América está neste capítulo. O próprio Estados Unidos da América está no capítulo 13 de Apocalipse, porque ali mostra as duas Babilônias. Uma que será destruída com fogo, uma Roma, e outra que será lançada no profundo do mar, que é os Estados Unidos. Os tubarões vão nadar por cima de Hollywood. Aquilo vai para o fundo do mar, como aquela moca, aquele grande anjo jogou. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, mas Apocalipse 13 mostra a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. As duas grandes bestas, a besta vermelha, que é Roma, e a besta negra, que é os Estados Unidos, que por outro lado controla o mundo. Veja, o próprio número 13 é um símbolo desta nação. 13, você pode ver que os Estados Unidos têm 13 colônias, sua bandeira tem 13 estrelas, tem 13 listras. O dólar está lá com a águia, que está segurando 13 flechas. Tudo é 13. Veja, eu não vou entrar em detalhes. O próprio número 13 é um símbolo da nação dos Estados Unidos. Ela começou com 13 colônias, sua bandeira, suas estrelas, suas listas. E ali está o seu destino no capítulo 13. O final dos Estados Unidos está no capítulo 13. Nesta imagem que é mencionada nesse capítulo, será encontrada toda a iniquidade da besta que está diante dela. Assim como a besta levantou-se no concílio de Niceia, quando perverteu a Bíblia e deu dogma para o povo lá em Niceia, a imagem surgirá do concílio mundial de igrejas, com todo o poder, ímpio e satânico, para dar vazão à ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus. Será um desempenho repetido de toda a astúcia e crueldade diabólica. Então, meu irmão, nós estamos preparados. Sabemos que o aperto vai vir. A hora da tentação vai vir para os que habitam sobre a terra. Por isso que eu pergunto, essas denominações vai aguentar o arroxo? Você, irmão denominacional, quando o aperto chegar, você vai aguentar o arroxo com a sua doutrina? Você tem que ter uma doutrina que te dá sustentação, que te dá condições, que vai trazer Deus em cena para te socorrer na hora. Mas, não, eu prefiro esse evangelinho roto, de água com açúcar, que não me proíbe fazer isso, que não me proíbe fazer aquilo, que eu posso viver a minha vida. Então tá, então fica, tudo bem, vamos esperar o desfecho final. Meu irmão, minha irmã, são 20 horas e 29 minutos. Nós vamos soltar um cântico para refrescar a sua mente e já vamos voltar aqui no nosso sermão sobre a Era de Esmirna. Quando transpor os umbrais celestes, quando chegar o fim do meu labor, no aconchego do meu lar celeste, esquecerei a luta, a prova, a dor. Passado belo de vitória.
reverei uma pedrinha branca, nela o meu novo nome escrito está. Só em pensar minha alma alegre canta, oh, quando eu adentrarei no lar, o meu presente será linda história de um passado belo de vitórias aqui. Substituído, ele será ali. E o meu presente será linda história de um passado belo de vitórias aqui. E o meu nome já envelhecido, substituído, ele será ali. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós vamos seguindo dentro do contexto de Apocalipse 2, de 8 em diante. Falamos um pouquinho sobre a sinagoga de Satanás. Ele segue dizendo: aqueles que combatem os humildes de Deus e zombam e destroem, deixe que o façam, e eles o farão mesmo, tudo no nome de Deus e da religião. Mas eles mentem, eles não são de Deus, são de seu pai, o diabo. Eles, por meio de suas obras contra qualquer pessoa, mostra o que na realidade são. Deixe que a organização repudie o pequeno rebanho. Eles apenas revelam mais a todos que são do diabo. Eles são a falsa vinha, a vinha que mata. Seu ódio prova quem são eles. A igreja nicolaíta anticristã. Isso é que são. Eles serão lançados na prisão. Sim, eles são levados aos tribunais e falsamente acusados e provados e aprisionados. Evidentemente, tudo é feito em nome da religião e decência e inocência ultrajada. Tudo feito por uma boa causa. Isso me faz pensar na Suprema Corte, decidindo sobre oração e leitura da Bíblia nas escolas. Quem está por trás de tudo isto? Satanás. É ele quem está. Simplesmente é outro acesso da ira contra Deus. Porque acabou. Você sabe, meu irmão, minha irmã, que não se lê mais, não tem mais nem o estudo de religião nas escolas. Foi tirado. Tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui está uma profecia e com ela está o meio de determinar a duração da era de Esmirna. Diocleciano, o mais cruel de todos os imperadores, desencadeou uma campanha de terror contra os santos de Deus, que se não fora pela misericórdia de Deus, teria exterminado todos os cristãos. Foi a mais sangrenta da história e durou 10 anos. Os 10 dias de Apocalipse 2:10 durou de 302 até 312. Os 10 dias virou 10 anos de perseguição acirrada. Isso cumpriu na era de Esmirna. E a outra parte, ser fiel até a morte. Ele não diz ser fiel até que chegue a morte, mas até na morte. Você pode ter que selar seu testemunho com seu sangue. Milhares, sim, milhões, têm morrido durante todas as eras. Eles morreram na fé, como Antipas, o fiel Marte. Eles não tiveram estima por suas vidas até a morte. Frequentemente pensamos que seria quase impossível ser um mártir, mas procure lembrar-se que a fé que exercemos diariamente para triunfar em Cristo Jesus é a mesma fé que sustém os Policarpos e todos os mártires.
A fé suprema dará graça suprema para a hora suprema. Que Deus seja engrandecido para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, aí está, nós estamos nos preparando. E dar-te-ei a coroa da vida, desde que nem mesmo um copo de água. Se você der um copo de água fria, dado no nome do Senhor, mesmo assim, deixará de receber a recompensa, você vai receber. Quão grande será a recompensa daqueles que dá sua vida como mártir pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez possamos obter uma pequena ideia se compararmos esta coroa com a coroa ganha em uma corrida, como Paulo diz em 1 Coríntios 9, 24. Paulo diz: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo fez uma comparação aqui. A coroa dada ao vencedor da corrida olímpica naquele tempo era uma grinalda de ramos de oliva. Mas a coroa mencionada aqui em Apocalipse, dado ao mártir, é a coroa de realeza. Jesus a chama ali de coroa da vida eterna. Uma coroa é para aqueles que se esforçaram. A outra é para aqueles que deram. Ambos são incorruptíveis. Eles ali não perecerão. Os vencedores da corrida terrena da vida breve perderão a alegria dos aplausos do mundo. A glória deles se desvanecerá, mas aqueles que dão suas vidas para Deus, quer pelo esforço diário, quer pelo derramamento do seu próprio sangue como sacrifício supremo de suas vidas, será dado a eles a coroa da vida. Por isso, meu irmão, compensa lutar, compensa batalhar, compensa renunciar ao mundo, porque você terá a vida do próprio Deus. O Zoe, a vida eterna, estará em você. Pouquíssimo tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas de Deus. O galardão de Deus é muito pouco estimado. Se cremos na realidade da ressurreição do corpo e num reino de substância eterno, então devemos armazenar no céu esses bons tesouros que estão disponíveis aos fiéis santos. Isto, meu irmão, vamos armazenar. Vamos guardar os nossos tesouros com Deus, com as boas obras, com as boas ações. Tem pessoas que têm boas intenções, mas não têm ação. Intenção sem ação é igual a nada. Você tem que ter intenção e agir. Você tem que ter intenção e fazer as coisas. Eu gostaria de pregar o evangelho, de levar a palavra para as pessoas. Essa intenção é boa, mas você tem que ir. Você tem que agir. Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, uma vez mais, o Espírito está falando a todas as eras. Sempre repete isso em cada era. Esta mensagem é para nos confortar hoje, assim como confortou nossos irmãos de todas as outras eras. Ele nos diz que a segunda morte não nos causará dano. Todos nós sabemos que a segunda morte é o quê? É o lago de fogo. É a aniquilação. Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Evidentemente, isso significa que todos aqueles que estavam lá dentro foram lançados no lago de fogo, dentro do inferno, claro. Pois bem, quero salientar algo aqui para você. Não há dúvida de que isto fará as pessoas comentarem sobre esta doutrina ou a palavra. Mas eu permaneço aqui sobre a autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e queime lá eternamente. Veja, em primeiro lugar, o inferno ou lago de fogo, ou como você queira chamá-lo, não é eterno. Como pode ser
se ele teve um princípio. Mateus 24 ou Mateus 25, 41. Diz que o fogo eterno, veja, foi preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se ele foi preparado, então não foi sem princípio. Se ele teve princípio, então não pode ser eterno. Evidentemente, você poderia tropeçar sobre a ideia da palavra eterno, mas esta palavra significa de séculos a séculos e tem diferentes significados associados a ela. 1 Samuel 3, 13 e 14, Deus disse a Samuel que ele iria julgar a casa de Eli para sempre e que eles não mais ofereceriam sacrifícios para sempre, como seus sacerdotes. 1 Reis 2, 27, Salomão expulsou o último descendente de Eli do sacerdócio. Isto foi 4 gerações mais tarde, ou algo assim. Agora você pode ver que eterno, nesse caso, não se compara com aquilo que é eterno, ou seja, aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui neste caso, a palavra eterno significa até o ponto de desaparecer. Isso que aconteceu, eles desapareceram. Então, meu irmão, aqui um pouquinho de ensinamento sobre... Porque o povo fala, vai viver no inferno eternamente se queimando. Não tem inferno eterno. Porque se tiver inferno eterno, então há vida eterna no inferno. E não existe vida eterna no inferno. A palavra para sempre ou perpétuo é para um certo tempo, para um limite de tempo. Não significa que vai viver eternamente ali. Então, meu irmão, veja bem. Examine a palavra destruição também. Segunda carta de Tessalonicenses 1:9. Veja, os quais por castigo padecerão eterna destruição. No grego, destruição, inegavelmente significa aniquilação. A palavra destruição não significa destruindo. Agora, destruindo significa algo continuamente em declínio, acabando. Portanto, o que pode significar eterna aniquilação não significa, praticamente não significa continuar aniquilando, ou isso exigiria a palavra destruindo em lugar de destruição. Significa destruir até o ponto final. Quer dizer, acabar de uma vez com aquilo. Tão maravilhoso, meu irmão, essas coisas. Tão rico. Porque muitas vezes você precisa conhecer. Você precisa entender a veracidade das Escrituras Sagradas. Você poderia agora querer saber quando pode usar esta palavra eterno. E não usá-la da maneira que fomos ensinados. Isso é fácil. Quando se aplica a Deus, significa ser sem princípio ou fim, permanecendo sempre e jamais cessando. Quando você fala de vida eterna, tenha em mente que é a vida do próprio Deus. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Pois bem, somente filhos de Deus têm vida eterna. A espécie de vida que nunca teve princípio, mas sempre existiu. Isso é correto. Você tem algo em você agora, mesmo que é eterno, sem princípio ou fim. O Espírito de Deus é uma parte do próprio Deus e é a vida de Deus, morando em mim, morando em você. Se um pecador vai para o inferno para depois sofrer da mesma maneira que você vai para o céu para gozar, lá no céu, então ele já tem a mesma espécie de vida que você tem. Só que você vai gozar e ele vai sofrer, se fosse vida eterna para ele. Bem, pode haver então aqueles que digam que vida eterna significa o bem-estar dos filhos de Deus, o bem-estar e satisfação deles que está em jogo. Por outro lado, o pecador vai para o seu castigo, de forma que podemos reduzir a segunda morte, uma questão de castigo e lugar. Vida eterna significa céu. Castigo eterno significa inferno. Você se surpreenderia com os homens que foram exaltados como teólogos que criam nisso. Mas você sabe o que isso faz? Torna a vida eterna uma questão de geografia,
em vez de uma pessoa. Vida eterna é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como alguém pode crer em tal coisa que vida eterna seja uma questão de lugar? Mais do que eu posso entender. Quer dizer, o inferno eterno não tem um lugar eterno. Pense nisso. Veja bem, olhe muito bem para isso. Agora, só há uma espécie de vida eterna. Deus a tem. Se temos Deus, temos vida eterna. Nele e através dele. Portanto, veja você, esta palavra eterno ou perpétuo pode ser aplicada de várias maneiras, mas quando se aplica a Deus, sendo ele o que é, tem um só significado, a duração de Deus. Você não pode aplicá-lo assim para nenhuma outra coisa. Somente Deus é eterno, porque ele vive e vivemos com ele. Agora, não deixe ninguém lhe dizer que eu não creio num lago de fogo e em castigo. Eu creio. Eu não creio. Eu não sei quanto tempo durará. Pode durar anos, milhões de anos, mas não é eterno. Veja, pode durar aí bilhão de anos ou 1 trilhão de anos, mas finalmente vai acabar. Finalmente vai terminar. Apocalipse 21:8 diz que aqueles pecadores mencionados terão a sua parte no lago de fogo. Mas a verdadeira interpretação da palavra não é parte, mas sim tempo. Terá o seu tempo no lago de fogo. Aí está. Assim os maus serão lançados no inferno, Hades ou sepultura. Inferno, no lago de fogo, separados de Deus. Que coisa terrível será isso. Você pode ver, meu irmão, primeiro vai para o inferno. Depois do inferno vai para o lago de fogo. Aniquilação. Mas com o justo não será assim. Eles não têm que temer. Eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. E quem é que vence? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Por que escapará este vencedor, este crente, e entrará nos domínios da vida eterna e glória? Porque Jesus pagou um preço para nos resgatar do pecado. Ele preencheu a brecha de separação. E nós que estávamos longe, agora, já pelo sangue, chegamos bem perto. Eu estou bem pertinho, graças a Deus. E você? Eles nunca entrarão em condenação. Não há julgamento. Nunca estarão naquele lago de fogo. Nunca poderão estar perdidos, porque ele não perderá nenhum deles. Nenhum dos redimidos estará em algum outro lugar, a não ser onde Jesus esteja. Você sabe por que é assim? Eu ilustrei isto para você. Eu tenho um rapazinho aqui, ele chama fulano tal. Ele é parte de mim, não importa o que aconteça. Se eu fosse um homem rico, o pior que eu poderia fazer seria deserdá-lo, mas não há nada que eu possa jamais fazer para negá-lo. Eu não posso, porque ele é parte de mim. Olha aqui, vamos fazer um teste de sangue. Vamos comparar o seu sangue com o meu. Isso provará que esse filho, que esse meu filho, ele é o meu filho. Ele é meu. O teste de sangue vai mostrar que você pertence a Deus ou não. Não posso deixá-lo de pensar num tempo em que, muitas vezes, no passado, não tinha esses testes, mas hoje temos. Porque hoje chegamos a um denominador. Então, meu irmão, eu vejo de uma forma que Deus está trabalhando para arrebanhar os eleitos nesta era final. O arrebatamento da igreja. A noiva do Cordeiro. Nós falamos um pouquinho sobre o que é eterno, porque está aqui na era de Esmirna, eu não quis pular. Veja. Mas salva, meu irmão. Sai dessa geração perversa. Sai o sofrimento. Tudo que você fez nessa terra vai te acusar no inferno. Vai te perseguir como uma grande tela de cinema. Tudo que você fez, todas as suas ações, a sua alma vai te acusar. Vai falar, por que você não aceitou o evangelho? Por que você não creu? Por que você não foi para a igreja? Por que você não foi uma boa pessoa?
E aí, olha agora a nossa condição. Você vai ficar por aiuns e aiuns e aiuns, primeiro no inferno e depois no lago de fogo, até ser aniquilado o espírito. A aniquilação não sobra nem a química. Hoje o homem, com toda a sua tecnologia, ele não consegue aniquilar uma folha de papel. Não consegue, ele não consegue fazer ela desaparecer. Mas por exemplo, ele vai queimar. Não, se queimar ela vai voltar ao estado de gases. Ela vai voltar ao estado de gases, daqui 100 anos ela é papel de novo. O homem não consegue aniquilar, só Deus. Deus vai aniquilar o ímpio, o pecador, os demônios, o diabo, Satanás. O próprio inferno vai ser aniquilado dentro do grande lago de fogo. E quando no lago de fogo, que é um fogo exterminador, certo? Um fogo terrível. Quando Deus olhar e ver que aniquilou tudo, não sobrou nada mais, aí está realizado. Então, meu irmão, nós vamos ficar por aqui hoje. Amanhã nós vamos seguir mais um pouquinho na era de Esmirna. São 20 horas e 52 minutos. Nós vamos ter uma pequena palavra de oração e já vamos finalizar. Soberano e eterno Deus, Pai, neste momento, Senhor, eu sinto no meu coração, Senhor, eu não desejo nem um pingo de ver algum amigo, um irmão, um parente, lançado no lago de fogo por ter rejeitado a vida. Senhor, eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, salva nossos parentes, nossos amigos, salva nossos vizinhos, salva, Senhor, salva, Pai Celestial, os ouvintes aqui do programa Voz do Sétimo Anjo. Revela a Tua palavra nos seus corações. O aperto vai chegar, a hora da tentação vai chegar para os que habitam sobre a face da terra. E muitos não passarão pelo teste, muitos não resistirão ao teste, serão entregues à marca da besta, serão entregues no brete da marca da besta, vão aceitar, Senhor, aqui na mente e vai assinar com a mão. Meu Deus, o tempo está à mão, estamos chegando do tempo do fim. Guarda o teu povo debaixo das tuas asas poderosas, Senhor. Eu peço nesta noite, cure os enfermos, liberte os oprimidos. Se porventura alguém está enfermo, ouvindo esta programação, Senhor, cure esta pessoa, liberte esta pessoa, que o sangue do Calvário venha sobre ela agora, curando e libertando. Ajude os nossos irmãos, Pai, que tem muitas vezes ligado para nós, pedindo oração. Abençoe, Senhor, irmão Ademir Vicente, a irmã Sônia, os seus parentes ali naquela casa. Ajude o teu filho, Pai. Ajude também, Senhor eterno, os parentes da irmã Maria José, o Vilmar, que está internado. Ajude essas pessoas, os irmãos que estão ali no tabernáculo, trabalhando ainda, Senhor eterno, colocando o piso, ajudando ali. Que o Senhor dê uma bênção especial para os nossos irmãos que de bom grado estão ali, Senhor eterno, se esforçando, trabalhando para o bem da tua obra. Abençoe, Senhor eterno, a irmã Rosa, a irmã Lília, que passaram por uma gripe forte esses dias. Senhor, e peço pela irmã Marta, ajuda ela, o irmão Sérgio. Abençoe, Senhor, cada família representada, cada irmão do tabernáculo que congrega conosco, que está no companheirismo. Ajude essas pessoas, Pai. Pastor José Nelson, com a sua igreja ali, os irmãos, abençoe aquela família, Pai. Estenda a tua mão de misericórdia, conceda vitória, Pai. Por irmão Denildo, Senhor, irmã Janete, seus filhos, abençoe aquela família, Pai. E também, Senhor eterno, por todos os demais irmãos que nos ligam pedindo a oração. Ajude a irmã Elza, a irmã Tereza, suas famílias, os seus lares. Abençoe a irmã Maria José, Senhor eterno, a irmã Maria Melo, a irmã Letícia. Abençoe, Senhor, todos os nossos amados irmãos que estão sintonizados conosco. E os demais de outros tabernáculos, de outros companheirismos, de outras igrejas. Que a bênção do Altíssimo seja derramada como chuva, agora na vida de cada um. Cure o enfermo, Pai. Se alguém na cama agora deitado, padecendo, que ele levante, tome posse da cura. Não aceite a enfermidade. Que ele seja curado, seja libertado nesta noite. E eu peço, Senhor,
Olhe para os teus filhos. A hora está à mão. Os dias estão finalizados. Olhe para nós, Senhor eterno. Precisamos, Pai Santo, ir em busca do último eleito. Vamos ter um batismo daqui uns dias, neste mesmo mês, Senhor. Prepare as almas para cruzar o Jordão. Eu entrego em tuas mãos nesta noite, Pai. Cada pessoa neste momento, cada irmão, cada pessoa, Senhor, que está com dor de cabeça. Cure, liberta cada pessoa, Senhor, que está com cólica, com dor nas costas, problema na coluna. Senhor, pressão alta, ajude cada família, cada lar. Se o teu filho crê, Senhor, o Senhor diz na tua palavra, diga só uma palavra e o meu criado sarará. Então, meu irmão, eu te falo, seja curado agora, em nome de Jesus Cristo. Seja curada, irmã, em nome de Jesus Cristo. Que você alcance a cura, que você alcance a libertação desse problema, dessa dificuldade. Você, irmão, que está lutando pela venda do seu terreno, da sua propriedade, dos negócios, que as bênçãos sejam desbloqueadas para você e que você alcance o que está buscando. Ó Senhor, aquele homem disse, diga uma só palavra e o meu criado sarará. E nesta noite eu digo, ser curado, irmão, ser libertado, que as bênçãos do Altíssimo venham sobre você. Cada pessoa que está ligada, que está sintonizada, tome posse da palavra do Senhor. Tome posse desta bênção. Pai amado, entregamos tudo em tuas mãos, com voz de agradecimento, porque temos certeza que receberemos, porque pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Muito bem, amados, chegamos ao final de mais uma programação. O Tabernáculo da Vida fica na rua Santa Gertrudes, 554, na Vila Santa Luzia. Ali está o pastor José Nelson. Se você deseja, pode contactar com ele. Tem culto quinta-feira às 19h30 e aos domingos às 18h30. O Tabernáculo Monte Sião está aqui na rua Anchieta, número 82. Se você deseja, pode também estar ali, receber mensagens, literaturas. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, amanhã estamos de volta com a fé do Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Deus os abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cristo, bom mestre, choro a teus pés, sou só pecado, dá-me perdão, quero seguir-te, quero te amar, mas sou tão fraco, dá-me tua mão. Sei não mereço que tu venhas a mim, basta um olhar, somente um olhar, Senhor, e toda nuvem há de passar.